Olá, estamos aqui para mais um podcast e hoje a gente vai conversar um pouquinho mais com o José Luiz, que fazia um tempo que não vinha. E nós temos uma convidada especial, a Neuza Raquel, da área da beleza. Então vamos lá, José Luiz, que bom que tu retornou. O que aconteceu? Que tu ficou aí um mês sem dar as tuas orientações astrológicas e eu já quero saber, já que a gente não pode conversar, né, no mês de novembro, sobre essa energia aí que já passou, mas que deixou algumas marcas e com certeza reverberando ainda para dezembro, né? Então, novamente, tem às vezes pessoas que não estão aqui com frequência e não te conhecem. Se tu quiser te apresentar novamente no Buscando Equilíbrio. Então, buscando equilíbrio. Bom, meu nome é José Luiz, eu sou astrólogo e nesse mês passado não deu para aparecer muito porque seria o meu inferno astral, coisa que eu não acredito, mas foi um mês bem complicado, né? Mês de Inferno novembro. astral, tu tá fazendo aniversário, então? Ou já Desde fez? agora, nesse dezembro, então Olha! sempre o mês anterior é o tal de inferno astral. Tá, então. Mas não é isso, na verdade é uma coisa assim, esse último mês de cada mapa, de cada um de nós, ele representa aquele refazer do ano todo, sabe? Como é que foi isso tudo? Será que eu fiz tudo que precisava? Será que ficou alguma coisa para trás? E se ficou e eu não vi, essas coisas começam a vir, porque o inconsciente ele trabalha. O inconsciente, 95% da nossa mente, né? E a gente está dormindo, a gente não sabe quando ele está operando. O consciente, como agora, 5%. Então, chega em novembro, chega no último mês antes do aniversário da gente, essa coisa se move toda. Porque nós vamos fazer aniversário, quer dizer, é mais um ano, é mais um recomeço. E a gente precisa estar ligado. E às vezes, quando tu não está muito bem preparado no ano, o que acontece? Acontece algumas coisinhas. Então, é por isso que as pessoas dizem que é o inferno astral, porque na verdade é como se fosse um resumão de tudo acontecendo um mês antes, dias antes, enfim. Por causa de uma reflexão que a gente tem que fazer. Só que, tu imagina se a gente tem um ano legal. Essa reflexão vai ser boa. Né? Mas se tu teve um ano meio relapso com alguma coisa, com saúde, como foi o meu caso, acabou que a consequência chegou. Né? E não que deveria ter chegado, mas enfim, porque eu deixei de fazer algumas coisas, eu deixei de repensar algumas coisas. Então aconteceu que no mês de novembro eu fiquei um pouco fora, né? Porque então, aí realmente vem precisou. Uma reflexão mesmo de quantas pessoas precisam estar conscientes de si e constantemente estar se percebendo nas áreas da sua vida, porque então daqui um pouco pegou a área da saúde, daqui um pouco pegou a área da família, daqui um pouco pegou a área profissional, então são coisas que precisam ser realmente olhadas com amor, com carinho e tentar não ter uma queda, né? Uma queda. E assim, como é signo de escorpião, né? Foi o signo de escorpião, a gente, primeiro que a gente estava numa uma oposição entre Libra e Áries, que é o eu e os outros. Então, isso um pouquinho antes de entrar, e esse cabo de guerra, a gente precisa entender o equilíbrio disso. Como o mundo está ainda muito, a meu ver, né, bagunçado, a nível emocional, as pessoas, o eu que às vezes esse eu manda numa comunidade, né? E o outro, que é a comunidade, não tem voz ativa, então tem uma briga muito grande. E ainda continua agora. Chegou novembro, a gente precisa entrar para dentro, porque é escorpião, é um signo de água. A gente precisa curar o emocional, né? E imagina um ano turbulento como esse ano. Não foi um ano fácil. Não foi um ano fácil para ninguém. De alguma forma ou de outra, todo mundo sofreu alguma coisa importante. Então, para te equilibrar esse emocional, tu precisa fazer muita reflexão. Claro, algumas coisas passam, né? E novembro é o tipo assim, ó, eu considero o escorpião, ele
tu tira o tampão do poço, aquele que tá lá no meio do mato, aquele poço escuro, tu tira o tampão e o sol entra. E aí tu começa a esvaziar aquele poço e a limpar ele. Então naquele mês, agora, no mês passado, novembro, né, final de outubro e início de novembro, até dia 21, quando chega Sagitário, tu tá fazendo essa limpeza. Aí tu limpou tudo, chegou lá embaixo, então aí tu tem noção das paredes do poço, tu tem noção da luz que tá lá em cima, tu tem noção do fundo. Escorpião é isso, é essa limpeza emocional. Então tu imagina a gente esquecer de alguma coisa. No meu caso, sagitariano, o que acontece? A consequência é quase que em seguida, porque é a minha época de fazer o repensar disso tudo. Né? E esse ano, como foi um ano pegado para todo mundo, muita gente não fez essa limpeza, muita gente não faz essa reflexão emocional. E aí, essa briga entre Libra e Áries, e não é briga, né? São pontos diferentes, o eu e o outro, acaba cada um puxando para o seu lado e as explosões, as coisas acabam acontecendo. Né? E aí então, a gente acaba agindo por instinto e não pela razão. Então, é um mês bem pesado, assim. Pesado no sentido de que ele pode ser maravilhoso, porque daí tu vislumbra e tu vem novo, vem como a fênix, né? Que nem a gente diz, o escorpionino chega, depois ele faz essa limpeza, ele renova, ele vem novo, como a fênix, né? Quebra o bico e vem um bico novo, a asa nova, ela vem com mais força. Se fez necessário tudo que aconteceu antes. É necessário, é necessário. Certo. Afinal de contas, estamos encarnados e a gente está aprendendo dia a dia. E é para isso que a gente veio para cá, E é para isso que a gente veio para cá. Então, de certa forma, já respondeu, assim, a energia toda que estava no mês de novembro, né? Abençoado novembro, porém difícil se a gente não está preparado, né? Então, essa questão de estar atento, cuidar dos nossos pensamentos, cuidar dos nossos sentimentos, as nossas ações, é extremamente importante a gente fazer essa reflexão. Como nós estamos agindo, por que estamos agindo dessa forma, porque vai ter consequência. Tu agir ou não, vai ter consequências, né? Agora, se a gente tendo essa noção e fazer escolhas dentro das ações que a gente precisa, certamente a lei da ação e reação vai estar aí, né, respondendo muito para nós. Sim. Mas então, José Luiz, seja muito bem-vindo de novo. Espero que já esteja tudo bem contigo e que tu, né, possa nos dar aí uma orientação hoje, né, já entrando no mês de dezembro, assim, último mês do ano, não é o ano astrológico, não é a finaleira do ano astrológico ainda, mas é a finaleira do ano profano, como tu fala. Exatamente. E tem um simbolismo muito grande, a gente percebe isso em tudo, no trânsito, na fala das pessoas. Então, assim, eu sempre digo que entrou outubro, as coisas começam a se modificar a partir de agosto, setembro, mas outubro, entrou outubro, as pessoas já começam a ficar meio enlouquecidas, porque tem um marco no ano, que é Natal e Ano Novo, são as festas. Então, todo mundo se prepara para uma finaleira de ano. Então, o que acontece? Eu tenho que reformar a casa, eu tenho que terminar o curso, eu tenho que estar num emprego melhor, eu tenho que estar ganhando melhor financeiramente, são várias coisas, então, que as pessoas querem finalizar para, supostamente, começar de novo de uma forma melhor no ano seguinte. Então, quando a gente percebe que não se conseguiu atingir aquele objetivo ainda, a pessoa pensa, tem 2 meses que eu tenho que correr. E aí começa aquela coisa louca que a gente sabe, porque o pensamento acelerado gera um sentimento acelerado e às vezes as coisas não acontecem exatamente como se quer, e aí começa o atropelamento de tudo e as energias reverberando. Então, imagina num país com milhões e milhões de pessoas dentro desse mesmo pensamento, e muitas coisas a gente está sob a energia de outras situações que estão acontecendo, né, no nosso planeta, nos outros países, enfim. Então vem medo, vem insegurança, vem tristeza, muitas pessoas, né, perderam seus entes queridos, enfim.
Então, a gente sabe que mês de dezembro ele também tem uma carga bem forte. Então, gostaria de saber assim, como é que tá isso dentro das. Não vamos falar previsões, mas assim, as orientações que vêm através do mapa astrológico para dezembro e já se preparando para janeiro, né? Sim, a mudança do ano, né? A mudança do ano. Eu vou dizer assim, vou chamar de até de previsões, né? Porque previsões de dezembro, né? Porque elas, deixa eu ver se eu consigo botar um mapa aqui. Elas iniciam, na verdade, com o que eu falei em relação a Escorpião, porque é uma historinha, né? A história de qualquer um de nós, ela começa quando inicia alguma coisa nova, quando inicia alguma semana nova, quando inicia um dia novo, quando, sabe? Tem essa sequência. Quando a gente chega na parte escorpionina, que a gente faz essa limpeza, a gente entra para a parte sagitariana, que é aquela parte idealista. Aquela parte que daí tu aponta a flecha e mira o teu alvo. É o centauro com a flecha. Então tu já tá... Porque tu já te limpou em Escorpião, tu já tá sabendo quem tu é internamente, não é os outros, é tu entende onde é que estavam os problemas, onde é que estavam as coisas que estavam, as dependências emocionais. Então, quando chega em Sagitário e a gente está transitando por ele agora, né? Então, o Sagitário é muito otimista. O Sagitário, ele tem uma forma de ver o mundo mais colorida, sabe? Então, ele quer meta, ele precisa ter uma meta para seguir. Se ele não tem meta, ele está perdido. Então, ele aponta a flecha e sai. E sai atrás daquele objetivo. Então a gente está nesse momento do céu. E vale para todo mundo. Vale para o virginiano, vale para o pisciano, vale para o sagitariano, né? Vale para qualquer signo. Essa energia. Então as previsões seriam as previsões de dezembro. Bom, com essa meta, a gente tem que refletir o seguinte. Eu tenho uma meta para adiante, porque logo em seguida vai chegar Capricórnio, que eu quero realizar daí, né? Eu tenho essa meta, eu tenho um objetivo, eu já resolvi isso. Como é que tá isso? O meu ideal, o ideal desse ano, o que eu pensei em fazer lá no início do ano? Esse idealismo, ele continua ou já mudou um pouquinho? Ele pode ter mudado, não tem problema nenhum. Pode. Então eu tenho que ajustar isso, né? Sagitário fala muito de fé, de religiosidade. Como é que tá isso? Assim, tu continua acreditando do jeito que tu acreditava? As coisas no mundo, elas estão te influenciando da mesma forma que te influenciavam antes? Então, essa reflexão sagitariana nesse momento é legal fazer, né? Sagitário também fala de justiça, de... como é que as coisas têm que sair? As coisas têm que sair certa. As coisas têm que ser... Então, a justiça, entre aspas, ela tem que ser equilibrada. Não é? Então tem muita coisa a ver com justiça nesse próximo mês. Tem muita coisa chegando em que vai ser decidido ou que vai entrar... Agora em dezembro. Agora em dezembro, ou que vai entrar na pauta de todo mundo, porque não falei em Plutão ainda, mas Plutão está em Aquário, então todo mundo vai ficar sabendo de algumas coisas em que a justiça ela vai ter que ter o equilíbrio suficiente para estar decidindo algumas coisas importantes para toda a comunidade, não só no Brasil, como em todo mundo. Então a gente olha para cá e olha para casa da gente também. Então são camadas, né? Olhar no mundo todo é muito mais fácil que a gente tenha as notícias. Olhar no nosso país é mais fácil que a gente tenha as notícias. Mas às vezes a gente não tem as nossas notícias, né? Então vamos ver lá se a gente tem algum processo atrasado. Vamos olhar se a gente não está com uma multa atrasada e que não vai ser acionado, não é? Vamos ver se não tem nada atrasado, sabe? Pessoalmente para poder resolver. É assim que funciona esse sinal planetário. Ele está aí no céu. E como é que a gente vai adequar ele nas camadas e chegar até a gente? É isso que a gente tem que ver como. Então a gente olha as nossas coisas, né? Então dezembro, agora, na verdade em 21 de novembro para cá, quando entrou o Sagitário, também entrou uma mudança importantíssima, mas aí planetária, né? Assim que segue, é de geração, não é pessoal. Entrou Plutão, caiu para dentro de Aquário, signo de Aquário. O que acontece? Muda toda a forma de um mundo se mover,
Ele estava num signo de terra, ele estava batendo na materialidade. Agora ele vai começar a bater no pensamento, na mente das pessoas. E num signo em que ele vai abranger populações, sociedades, grandes grupos, não é uma pessoa, muita gente, não vai ser nada individual, sabe? É um coletivo. E aí a mudança vai ser drástica, vão ficar 20 anos aí, né? Então, dia 21, no mês, quase, acho que foi dia 19 ou 18, dia 20, se não me engano, mudou para Sagitário, signo, né? Signo. E 21, Plutão caiu em Aquário. Bom, então, isso quer dizer que a gente entrou na era de Aquário? Tem a ver? Como é que é isso? Não é era. A era, claro, o Plutão não define uma era, mas ele, na verdade, são 245 anos para ele voltar, né? Então, ele não define a era, mas ele é extremamente importante porque ele... Nossa! Sabe quando é que ele vai voltar para Capricórnio? 246 anos, se não me engano. Porque agora só em Aquário ele vai ficar 20 anos. Então, a partir de agora, 21 de novembro... Sim, daí então, por 20 anos, existem algumas características que ficam específicas em que Plutão vai agir dentro do signo de Aquário. Né? E eu vou falar um pouquinho disso também. Mas voltando para o signo de Sagitário, momento sagitariano, o que está acontecendo nesse mês é que é o seguinte. É um mês pouco tenso. Porque tem vários aspectos se formando, os planetas todos estão se ajeitando, né? E depois nós vamos chegar lá em março, quando realmente é o ano novo astrológico, que agora é o ano novo profano. Começa agora, dia 1º de janeiro de 2025, e aí essa fala que tu disse, as pessoas ficam malucas, ficam isso. Mas só se a gente pensar, as coisas não começam no início do ano. Muitas coisas começam em qualquer época do ano. E a gente está engessado nessa coisa de que final do ano tem Natal, de que final do ano tem festa, de que final do ano tem imposto de renda, não, tem IPTU para pagar, tem IPVA, a gente vive nessa vida sempre. Então, é um quadrado que a gente precisa sair disso. Porque não é só isso. É claro que a gente tem que vivenciar, fazer o final de ano profano, normal, porque sempre é um calendário, a gente tem que respeitar. Mas não necessariamente a gente ficar engessado, que agora eu vou começar e agora eu vou terminar. Não é assim. O que se inicia e se termina é o dia do nosso aniversário, é quando a gente encarnou, é quando a gente nasceu. Então, quando a gente nasceu e a gente faz um ano, isso é importante. O mundo, ele é 365 dias, 6 horas, não sei quantos minutos, desde que foi dito que foi convencionado desse jeito. A gente não precisa viver desse jeito. Mas a gente sofre muita influência do meio, né? Da sociedade ditando as coisas. Então, para te não vibrar nisso, tu tem que ter muito olhar para dentro. Essa busca do autoconhecimento, entender, existe uma coisa muito maior que está aí nos regendo. Aí é que está entrando Plutão em Aquário. Vamos começar a pensar diferente. Vamos começar a fazer as coisas diferentes. Não entrar nessa... Porque quando ele estava em Capricórnio, ele estava mantendo tudo que existia de passado. Tentando manter. E mudando algumas coisas. Poder, sabe? Materialidade. Agora ele encerrou. E ele já mostrou tudo que a materialidade nos trouxe. E a consequência tá por aí agora, né? As coisas que estão acontecendo no mundo, a consequência da materialidade é isso. As pessoas estão pensando só nisso e o que acontece? Agora nós vamos entrar no nível coletivo, no nível de pensar e no nível de questionar esse tipo de coisa. Ou seja, também encerrando ciclos agora. Encerrou ciclos. Pela numerologia, 2025, né, somado e... e a gente vai diminuindo até chegar num número, né? Então ele é um 9. O 9 dentro da numerologia, ele é um encerramento de ciclo. Então muitas coisas em 2025 vão acontecer para encerrar realmente. Então agora 2024 foi um ano de muitas coisas acontecendo. E conforme a energia que tu estás, tu tem possibilidades, inclusive, de crescer materialmente falando. Não quer dizer que seja fácil, tá? 2025, então, é um ano 9,
O 9 é o grande irmão da humanidade, aquele que faz em prol do outro também, mas tem que cuidar para não dar tudo e ficar sem nada. Mas ele também é um ano de encerramento de ciclo. Tipo assim, vamos olhar as nossas gavetas, vamos olhar nosso guarda-roupa, vamos tirar o que não precisa, vamos, sabe, limpar o que é necessário para começar de novo de uma outra forma. E como está no universo, se a gente fizer uma progressão até março, por exemplo, a gente vai ter assim, ó, Marte muda de signo. Porque eles demoram um tempo, né? Eles não ficam que nem a Lua 2 dias e meio em cada signo, não. Marte são 2 anos e meio em cada signo. Então ele demora um pouco para sair. Marte muda de signo. Vênus muda de signo. E isso não é nada, porque são os signos, são os planetas pessoais. Esse que movem a gente. Mas agora, Netuno vai mudar de signo. Ele leva 146 anos para mudar. Para fazer a volta em toda a mandala. Então ele leva eu tava dando bastante tempo. Ouvindo algumas coisas, né? O Urano é danadinho também, né? A gente acha que só o Saturno é o... Não. Mas o Netuno, ele... É danadinho e maravilhoso ao mesmo tempo. O Urano vai estar saindo de Touro também, vai mudar, vai para Gêmeos. Vai mudar tudo em 2025, tá? O que já começou foi Plutão agora, que já saiu de Capricórnio e foi para Aquário. Então todos esses caras vão se juntar lá em março, por aí, em grau inicial, dizendo que mudou a forma de fazer as coisas. Todos eles. Tem algum alinhamento em março? Não é alinhamento, mas, por exemplo, Saturno e Netuno vão estar a 0 grau em Áries lá no ano novo astrológico desse ano. O que vai acontecer? Eu vou ter que fazer uma live sobre isso, porque tem muita coisa que pode acontecer. Entendeu? Mas isso é coisa do céu. Do céu, do planeta. O céu, ele não tem certo e não tem errado. Que eu costumo dizer, e estava falando a semana passada na aula, lá pro meu grupo que eu dou aula, que é o seguinte: como é que tu está emocionalmente? Como é que tu está materialmente? Como é que tá a tua vida? Ela tá legal? Tu tá com todos os seus problemas equilibrados, resolvidos? Tá de boa? Tu tá vivendo o dia a dia? A tua vida tá tranquila? Ou a tua vida tá equilibrada? Porque tranquila nunca tá, né? A gente sempre tem algum problema, alguma coisa. Mas tá dando para resolver tudo? Tá certinho? Ah, tá bom. Bom, então, se tiver algum energia planetária que não é boa nem ruim, ela não vai te afetar de forma ruim. Agora, a tua vida tá turbulenta, o teu relacionamento tá ruim, o teu trabalho tá ruim, a tua saúde tá ruim, sabe? As tuas amizades não tão boas, a tua família tá Quando chegar esse problema, essa evidência planetária de 2 planetas pesadíssimos que demoram um tempo para ficar junto, se a gente retrogradar, olha, dá mais de 500 anos não aconteceu isso ainda. E vai acontecer agora. Então, o que pode acontecer? Várias coisas. Mas se tu tiver equilibrado, tiver numa energia boa, tiver numa frequência alta, o que vai acontecer? O que tem que acontecer, mas contigo vai ser muito melhor comparado com, sabe, Salmo 91, né? Nada chegará a ti. Vai chegar o que tem que chegar. E aí, a gente pode estar aqui hoje, como pode não estar amanhã. Aí vai estar mais preparado, na verdade, para passar pelas adversidades, porque o que a gente vê, o que tem que acontecer, vai acontecer, tá no mundo. É aquilo que eu digo, estar no mundo sem ser do mundo. Tipo, eu posso estar num local onde tem um caos, mas eu não estou sintonizado com aquele caos. Então, eu, pela minha frequência vibratória, não vou sentir como outras pessoas que estão naquela frequência sentirão. É diferente. Né? Então vai ser diferente. Eu até às vezes não enxergo certas coisas que outras pessoas enxergam, não daquela forma. Então é aquela coisa de tu ver o copo mais cheio ou menos cheio. Então tá pela metade, qual é o olhar que eu vou dar? É a minha energia, né? Sim. Então essas energias que vão chegar para 2025, elas realmente elas têm esse poder que tu tá falando de estar
iniciando coisas. Só que é o início, uma palhinha só do que é Saturno e Netuno junto. Saturno quer a coisa certa, ele quer rigor, ele quer que as coisas andem perfeitamente. No signo de água, ele está saindo de peixes e está indo para Áries, quer dizer, ele vai começar coisa nova. Ele está iniciando coisa certa, entendeu? O passado tem que terminar para começar. Áries tem que começar coisa nova. É início. Início do quê? Início capricorniano, início planejado, início organizado, início feito. Então, o que ele quer? O Saturno, sem falar no Netuno. O Saturno quer que as coisas mudem de uma forma organizada para que todo mundo, aí eu vou falar lá de Plutão em Aquário, toda a comunidade mundial, né, tenha um rumo novo. Não é mais a materialidade, é espiritualidade. Por que espiritualidade? Porque ele vai estar conjunto com Netuno. Então ele vai pedir para que a gente tenha um olhar muito diferente desse que a gente tem agora. Será que a gente tem esse olhar? Será que a gente tem essa espiritualidade? Não é espiritualidade. Será que a gente tem essa noção de que eu tenho que estar bem para ajudar o outro? Tipo a parábola do avião, né? Botar a máscara primeiro para poder se salvar, para depois salvar os outros, né? Se é que é salvar, né? Mas poder ficar bem para poder ajudar os outros. Será que eu tenho isso claro para mim ou ainda estou achando que eu sou o Papael e consigo resolver a vida de todo mundo? Isso é uma pergunta. Isso é Saturno te dizendo o que fazer. A segunda coisa é, será que do jeito que estão as coisas hoje, o planeta tá com energia boa? Será que ele tá com uma frequência alta? Se a gente olhar a nível de mundo, se a gente olhar a nível de país, se a gente olhar a nível de estado, onde a gente está? De tudo que aconteceu nesse ano e ano passado. A regência do próximo ano é Júpiter. Júpiter é o expansivo, Júpiter é que nem todos nós astrólogos e as pessoas dizem, né? Ele é o benéfico. Nem sempre. É que tu tem os dois lados, né? O benéfico, se tu tiver com a tua frequência, a tua energia é alta. Ele vai ser muito benéfico. Agora, se tu tiver isso para baixo, ele também vai aumentar. Porque ele não tem ruim e bom. Entendeu? Se tu tá mal, ele vai aumentar o mal teu. Ou da tua comunidade, ou da tua família, enfim. Então, o que precisa? Na verdade, eu estava comentando isso, ainda bem que eu, né? Não adianta a gente estar pensando no todo. A gente tem que pensar no individual. Se o individual tiver bem feito, se eu tiver legal, se eu estiver fazendo coisas para mim e não fazendo mal para ninguém, se eu estiver fazendo coisas que ajudem a todos e a mim também, eu vou estar num patamar diferente daquele que está cheio de ruído, de barulho, de sujeira, de porcaria. Então, o que acontece? Será que o mundo está na primeira opção ou na segunda opção? Para mim, ele está na segunda opção. Ele está no barulho. Então, esse próximo ano não vai ser bom. Vai ser um ano de provação, vai ser um ano difícil, vai ser um ano que vai ter muita coisa, talvez um pouco muito mais pior do que já foi neste de 24, que acho que esse 24 foi uma preparação para as coisas só. Né? A gente só está se preparando, porque será que eu estou olhando, né? Meu Deus do céu. Então eu tenho que me segurar. Mas não adianta tu querer mudar o mundo. Muda a ti. Muda a ti, que vai ser perfeito. É isso. Mas é isso essa energia espiritual em que o Netuno está trazendo quando ele fizer essa conjunção lá no ano novo astrológico, 21 de março. Tá? Que já a gente já progrediu aqui, já deu para ver. Mas vamos voltar aqui, voltando para dezembro. Depois eu quero fazer só um adendo disso que tu falou, que eu acho que é bem importante. Tá, voltando para dezembro. A energia de dezembro, ela tem muitos planetas em quadratura, em oposição, sabe? E tem coisas que são boas, mas elas não vão ser nem... para ver a coisa boa, é bem difícil. Precisa estar com aquele olhar de fora, sabe? Porque o que nos provém todos os dias são as más notícias. E aí tu não consegue sair disso, né? Tu fica meio comentando aquilo tudo. Então, agora, ontem
entrou uma lua nova em Sagitário, perfeito. Quer dizer, lua nova começa coisas novas com Sagitário, com ideias boas, com foco, com coisa. Tu tá com isso agora? Qual é o teu foco nesse momento? Sabe? Tu precisa estar ligado nesse tipo de situação. Neste momento é uma lua, ela vai demorar 7 dias, depois já vai passar. Né? Depois já vem a crescente, depois já vem a cheia, depois já vem a minguante, acabou, 28 dias, deu. Então, esse mês é agora. Se tu tem alguma coisa para apontar e querer começar, é hoje. Começou ontem, na verdade. É hoje. Ajeita, progride, prospecta. Faz alguma coisa para que tu consiga ampliar, porque essa energia é positiva. E uma das poucas, porque depois... Mercúrio retrógrado. Ele está retrógrado agora. Então o que tem que fazer? Eu tenho que refazer meus pensamentos, eu tenho que refazer aquilo que ficou para trás. Ficou alguma coisa para trás ali? Algum documento? Algum exame de saúde? Ficou para trás alguma conversa que tu não fez? O que ficou para trás? Refaz isso. Repensa isso. Não deixa nada para trás. Sabe por quê? No dia 6 agora, 7, Marte fica retrógrado. Então é energia pesada. E vai até quando a gente vai entrar o ano com Marte retrógrado até janeiro e com Mercúrio retrógrado nós estamos até janeiro também, 15, por aí. Nossa, então assim, ó, principalmente o Mercúrio retrógrado é 3 vezes no ano. Agora o Marte retrógrado, não. Ele 2 anos e meio. E ele vem, o que é Marte retrógrado? Ele tem que terminar o assunto e começar novo. É corte. E é início de coisa nova. Então a gente precisa estar preparado. Onde é que está o teu Marte no mapa? Vê onde é que ele está, vê a casa ali, vê o signo, porque ele vai voltar para Câncer. Ele vai ficar retrógrado, ele tá retrógrado em Leão. Então o que ele está fazendo? Ele está terminando com coisas, com gente de nome, com gente grande, com pessoas que têm o poder sobre várias pessoas. Leão, ele é o, né? E o Marte está ali cortando. Então, muita coisa nessa área, assim, pode acontecer. Né? Como está lá na 9, se não me engano, então tem a ver também com religiosidade. Nós estamos em Sagitário. Então, tem muitas coisas para acontecer. A gente não pode decretar o que é, mas que se não está resolvido, vai se resolver. E se não for no amor, vai ser na dor. Então, esses aspectos são, não vou dizer assim, negativos. E esse mês de dezembro todo é assim. No final de dezembro, a gente tem uma lua minguante em Capricórnio. Quer dizer, volta para a Terra novamente. Tem que refazer tudo isso. É um mês pesado. Tá? O mês de dezembro é um mês que a gente vai precisar refletir muito e ter um olhar abrangente para tudo que está acontecendo. Para que a gente possa, como um observador, só tomar decisão depois que a gente tem tudo claro, sabe? Porque muita coisa pode acontecer. A gente também tem a recepção mútua de Mercúrio e Júpiter, que está um oposto ao outro. Os dois estão em detrimento. Júpiter está em Gêmeos e Mercúrio está em Sagitário. É o contrário, sabe? É a oposição. Então eles estão assim, é muito barulho, é muita fofoca, é muita conversa, sabe? E tem muita coisa debaixo do tapete que vem para cima. E a gente não sabe o que é verdade, o que é mentira, é uma confusão. Então a gente precisa estar esse mês, ligado. Alerta. Chega a alerta. Me dando arrepios aqui. Não, pelo amor de Deus, não é isso. É que quanto mais a gente tem noção do que o universo está mandando pra gente, ele não é bom e ele não é ruim, eu gosto de dizer. Vai depender da frequência e energia a gente que nós estamos agindo aqui no mundo. Isso. Mas então, linkando tudo isso que tu falou, mais uma vez, com esse olhar terapêutico, eu sou terapeuta, e a gente tem essa noção do observar o que acontece, tanto com as pessoas que nos procuram, tanto com as coisas nossas. A gente tem que estar buscando, tem que estar olhando para dentro. O que acontece? Tem muitas coisas que, ao olhar, parece que são muito ruins. Como tu disse, olha, vai ser um mês pesado, porque tem isso, tá dando todo o panorama
do que é em relação aos planetas, as características, mas como tu disse, tem características que não são boas e outras que são boas. Bom, o que eu vou fazer? É importante a gente entender isso. Eu sabendo que tem algumas coisas aí que estão, que podem acontecer, ou que estão em evidência, ou vão entrar em ressonância algumas coisas que eu deixei para trás, por exemplo, aí vai dar ruim. O que a gente tem que entender? Eu vou dar um exemplo de uma situação minha, tá? Sim. Que aconteceu ontem. Aquele dia lindo, maravilhoso, um sol, podia fazer N coisas. Mas eu resolvi ficar em casa e resolvi que eu ia arrumar meu closet. Já vinha há mais de quase um mês que eu disse, eu tenho que tirar as roupas de inverno, deixar, né, mais as de verão e tal. E eu fui procrastinando. Por quê? Porque o dia tá bonito, eu vou aproveitar que eu tô de folga e vou sair, eu vou fazer isso, fazer aquilo. A gente tem prioridades, a gente tem várias coisas. Ontem eu disse, eu vou ficar. E ao mesmo tempo, olhando pra rua, tô louca pra estar num parque, tá fazendo alguma coisa legal, enfim. Mas eu resolvi fazer isso. Naquele momento que eu resolvi tirar tudo e começar a organizar, quando tu começa uma situação, tu olha assim, nossa, meu Deus, que bagunça é essa? O que eu vou fazer? Eu tive vontade de fechar a porta e sair. Mas, sabendo que aquilo ali era necessário, eu fui em frente. Aí, naquele momento, tu vê assim, isso aqui não dá, não preciso mais, isso aqui não dá mais, eu vou doar, vou botar fora, sei lá o que eu vou fazer. Passado algumas horas, tu começa a ver que as coisas vão se organizando. Então, naquele momento, tu vai limpar, tu vai dobrar, tu vai botar as coisas no seu devido lugar, enfim. O que acontece? A gente foi se organizando. E aí, daqui um pouquinho, tudo ficou maravilhoso, tudo dobradinho, direitinho, a sensação boa. Então, isso é a nossa vida. Se eu ficar botando tudo para debaixo do tapete, daqui um pouquinho eu tô querendo uma roupa que não tá ali, eu vou pegar e vou jogar. Vai ficar mais difícil de encontrar o que tu quer. E chega uma hora que tu vai ter que fazer. Ou se tu não fizer, a vida vai fazer com que aquilo seja feito. Eu acho que é muito isso no mundo. É nós tomarmos consciência do nosso feijão com arroz que tem que ser feito. Tu sabe que tu precisa fazer tal coisa, faz tal coisa. Mesmo que tu, talvez, eu não vou fazer hoje, mas vai fazer amanhã, em algum momento tu tem que fazer. Por isso que muitas vezes o mundo tá no caos. Então, o planeta, ele tem característica, mas ele tem um lado bom e ele tem um lado ruim. Então, como tu diz, não é bom nem ruim. É bom. Eu tô vibrando nesse momento com o lado bom desse planeta ou o lado ruim? E né? Isso, a possibilidade de ver isso é o teu mapa. Porque tu sabe onde ele tá, ele fica, quando tu nasce, tem a fotografia do céu naquele momento. Então o planeta tá em algum lugar. Né? Quando ele tá vibrando forte com alguma oposição, ou com algum aspecto importante dos 4 pontos no mapa, ele vai estar influenciando a ti de alguma forma. E aí tu tem noção disso. Por isso que eu disse, aonde é que tá o teu Marte em Câncer quando ele ficar retrógrado a partir do dia 6? Porque Marte vai ficar retrógrado a partir do dia 6 no signo de Câncer. No teu mapa tem o signo de Câncer, então ele vai estar lá. Qual é a casa? Ele vai estar dando evidência para as características de Câncer. Cancerianas na casa aonde está. Quer dizer, com o teu mapa, quem tem, não é? Ele vai saber qual é a área da vida. É no relacionamento, é na profissão, é na família, é no trabalho, na saúde. Ele vai saber onde é que é. E aí, porque daí é isso que eu digo, aí a astrologia ajuda tu individualizar a ti para saber o que pode acontecer, né? Esse momento que eu tive em novembro, que começou em outubro, e que eu não sabia o que era, o movimento, por exemplo, eu tenho um Urano natal em uma posição, e ele, no céu, ele estava numa outra posição, fazendo uma oposição, causando uma dificuldade para mim.
Em 2 meses e pouco, porque ele anda devagarinho, né? Em 2 meses e pouco, 2 meses e meio. Então ele anda devagarinho. O que aconteceu nesses últimos 2 meses e meio na minha vida? Então eu tenho que fazer essa reflexão, porque ele está ali mostrando que tem o sinal está acontecendo. O céu está mandando um sinal que está afetando o meu mapa. Alguma coisa vai acontecer. Aconteceu várias coisas. Principalmente 2, porque estava na casa tal, saúde e trabalho. Tanto um quanto o outro foi afetado. Tá? Um para muito bom e o outro para muito ruim. E eu precisava era preparado para a parte ruim, que eu não imaginava. Dificilmente eu fico doente. Acabei ficando. Entendeu? Então, essas coisas, o céu, ele mostra e ele afeta a gente de alguma forma. E pra gente saber, tem que ter o teu mapa e tu individualiza. Daí sou eu. Por isso que eu digo, qual é a minha frequência? Eu me conheço, eu sei, porque é sempre assim. Se a gente tá com uma frequência alta, boa, eu não fico doente e, entendeu? As coisas acontecem de uma forma diferente. Eu consigo me safar daquela dificuldade. Sim. Né? Então é isso. A gente precisa estar com os olhos de Preparado. ver, né? E os ouvidos de ouvir. E para estar preparado, a gente tem que estar consciente de que tem coisa acontecendo aí além de nós, né? Além de nós. Eu na unidade. Mas, José Luiz, dentro de tudo isso que tu tá trazendo, eu acho bem interessante porque a gente tem uma grande prova aí. Então, hoje eu trouxe uma convidada, que é a Neuza Raquel. A Neuza Raquel dos Santos, né? É uma profissional da área da beleza. E ela faz parte do livro Mulheres que Superam. E a Neuza é uma mulher que vem superando várias situações ao longo da vida. E esse ano, ela é uma prova viva de todas as coisas que aconteceram, que o ano promoveu, de coisas que foram para todo mundo, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, coisas que aconteceram, a enchente que pegou todo mundo, inclusive ela. Mas ela, com aquele olhar daqui um pouco claro, a gente sabe que provavelmente teve algum momento que a gente tem vontade de desistir, mas algo fez ela ir em frente. E ela faz parte desse livro maravilhoso, Mulheres que Superam, né? Pessoal, mais uma vez. E ela vai falar um pouquinho, eu acredito que dentre essas coisas todas que o astrólogo José Luiz falou, né, de que o ano não foi fácil, 2025 também não vai ser fácil, mas o que eu vou fazer? Eu não posso, até posso, se eu quiser, sentar na calçada e chorar e deixar a coisa acontecer, mas eu sabendo que há alguma coisa que é possível fazer para melhorar, a gente, né, tem que fazer. Então, Neuza, eu gostaria que tu te apresentasse aí, falasse um pouquinho, né, se tu quiser, da tua trajetória, como é que foi 2024, estamos na finaleira, e quais foram os frutos que tu colheu desse 2024, apesar de ter as dificuldades. Tudo bom, Anne? Tudo bem, José Luiz? É um prazer estar aqui com vocês. O ano de 2024 foi bastante desafiador para todos nós, né? Principalmente nós gaúchos que tivemos a enchente. E no início do ano, quando começamos o trabalho da Mulheres que Superam, que o José Luiz foi fazer uma palestra conosco lá, ele disse que o ano seria um ano que teria a questão de muita sujeira embaixo do tapete, que teria que ser vista, olhada mais profundamente. Eu considero que o meu tapete ele ficou muito grande nesse momento, né? Ele não levantou só o tapete, ele levantou a casa inteira. Foi uma coisa assim bem, bem desafiadora, né? E naquele momento ali para mim foi mais difícil porque eu venho de uma trajetória de uma pessoa que passou por anos com fobia social, né? Não saía para lugar nenhum com medo das pessoas, eu, né, tinha esse problema. E aí, de repente, vem tudo isso, vem a enchente, vem 30 dias sem poder trabalhar,
O apartamento que eu morava foi afetado na questão de assaltos, assaltaram o prédio, tentaram invadir meu apartamento. Tive que tomar uma decisão de morar com meus filhos, que naquele momento para mim foi muito difícil, porque era como se eu estivesse voltando atrás da minha trajetória. Eu sempre fui a provedora, eu sempre fui a que amparou, a que cuidou, a que fez pelos outros. E naquele momento eu estar necessitando que me amparasse, para mim foi muito difícil. E isso que você está falando é muito interessante, porque no processo de superação, às vezes a gente tem que dar um passo, 2 para trás, até para poder enxergar o que está acontecendo e ver as nossas novas necessidades, né? E às vezes a gente vai ter que pedir ajuda, e não é muito fácil pedir ajuda. Não. Como tu disse, tu sempre foi a provedora, tu sempre que a mãe, aquela que acolhe, aquela que faz, aquela que determina. E daqui um pouco tu foste atingida nas 2 áreas principais, né? No teu lado profissional. E no lado pessoal. E no teu lado pessoal, o teu teto, né? A tua casa, o teu trabalho, porque como autônomo a gente sabe que se tu não trabalhar 30 dias é algo, tu não consegue pagar as contas desesperador, né? Então às vezes a gente vai ter que tomar decisões realmente, tipo, vou ter que pedir ajuda, e essa ajuda foi justamente para aqueles que tu acolheu durante muito tempo. Que eu então cuidava, eles também que eu provia, precisam ver que eu o dava lado a frágil né? o lado frágil dessa mulher, né? E eu achei muito interessante, assim, quando eu te conheci, que tu veio para aquele trabalho, mulheres inteligentes atraem parcerias ideais, que era que é o trabalho que um dos trabalhos que eu faço, tá? E aí eu me lembro que quando tu entrou em contato comigo, tu disse que gostaria de participar, mas que tu estava muito apreensiva porque tu tinha um verbo bom, esse fobia social. E eu me lembro que no dia que a gente fez um evento com fotos, com palestra, num lugar bem legal, bem bom, assim, e a gente se falou pelo telefone. E tu disse que tava tremendo muito, tava indo de Uber e que tu tava tremendo muito. E eu disse, calma, tranquiliza, vai ser muito legal, tu vai ser bem acolhida, não tem nada de... vai no teu tempo, mas não deixa de vir. E tu veio, aliás, tu foi, né, na 12 de março, inclusive conseguiu falar um pouquinho, assim, todas as mulheres falaram um pouquinho, e não desistiu. Eu acredito que naquele momento também que houve a enchente, que tu foi bem atingida, teve um momento que tu queria desistir, né? Com certeza, né? Porque aí todos aqueles planos que tu fez no início do ano, tu vê ele indo por água abaixo. Tu tinha um planejamento, né? Vou conseguir fazer isso, aquilo, e de repente tu se vê sem nada, sem poder trabalhar, tendo que entregar o lugar que tu mora, tendo que pedir auxílio. Então, tu pensa assim, poxa, não tenho mais o que fazer, né? E qual foi o ponto de virada que tu disse assim, não, eu vou? O ponto de virada nisso foram a ajuda das pessoas, porque aí tu percebe o quanto tem pessoas que realmente gostam de ti e querem que tu progrida, que tu não desista. Né? No momento em que eu disse, não quero mais, não vou fazer mais parte do livro, tu foste uma grande incentivadora, né? Ficou mandando mensagem, conversando, não, tu vai conseguir, nós vamos adiante. E isso para mim foi importante. Saber que tinha pessoas que estavam me acolhendo. O grupo Mulheres Inteligentes Atraem Parcerias Ideais, para mim foi maravilhoso. Muitas vezes eu chegava no grupo, não falava, mas tudo que eu escutava, eu assimilava e chegava em casa e pensava e analisava. Todas nós ali tínhamos nossas dores, nossos sofrimentos, né? E todas nós conseguimos superar. Então, ouvir as outras para mim era importante, era um incentivo. Porque muitas vezes eu cheguei ali que se eu abrisse a boca eu chorava. Então, eu me calava para que isso não acontecesse, deixava para chorar em casa escondida.
E isso é muito interessante também, Neuza, porque às vezes a gente acha que não pode chorar, né? Que chorar é fraqueza. E conforme o grupo que tu tá, é aquele grupo que vai te acolher e que vai dizer tá tudo bem, tá tudo certo, não tem problema que tu chore, põe pra fora o que a gente vai poder te apoiar. Porque ninguém vai conseguir fazer por ti, mas a gente pode apoiar a ponto de dizer, olha, quem sabe tu já pensou nisso, quem sabe tu tenta isso, quem sabe tu tenta aquilo. E vejo também, como tu disse assim, o ponto de virada foi quando tu percebeu que pessoas estavam te ajudando. E estavam te ajudando porque queriam te ajudar. E no meio de tanta confusão, muitas pessoas se colocaram realmente para ajudar. E tu aceitou. E talvez o aprendizado maior seja esse. Tu também precisa de ajuda, tu também pode aceitar ajuda. Assim como todas as vezes que tu ajudou, apoiou pessoas, né? Daí, trazendo isso para a questão da astrologia, o que é astrologia? Não sei se eu estou linkando errado ou não, José Luiz, mas a astrologia, ela também fala muito disso, né? Quais são na vida da pessoa, tem determinados momentos que tu tá vibrando dentro de uma área com um determinado planeta, que ele te diz, bom, não adianta tu querer carregar todas essas pedras, porque elas, para começar, essas pedras nem são tuas. Tu tá carregando coisas Sim. dos outros também, então tá na hora de tu largar. E cada um vai fazer a sua parte. Eu linkei a fala aquela coisa que eu falei antes do observador, né? Então, quando ela fala que ela estava no grupo e estava só ouvindo e não falando, então o emocional estava fervoroso. Eu não conheço o mapa, mas o emocional estava ali e quase transbordando, mas ele estava firme, né? E o que ela estava fazendo como, eu acho que uma atitude perfeita, né? Que é sair fora, ouvir e depois fazer um resumo. Compilado. E ver o que me serve e o que não me serve, porque ali é uma experiência que, na verdade, ela não tinha, pois estava sempre sozinha. Quando abriu com muita gente, com outras pessoas, com os mesmos, não mesmos problemas, mas com as coisas muito próximas, a gente abre o leque das coisas, né? E aí tu tem a oportunidade de estar definindo melhor qual é a tua atitude. E isso deve ter dado uma força muito grande, porque daí ela entendeu, puxa, mas olha só o que ela fez, eu não tinha pensado nisso. Olha só o que outra fez, eu não tinha pensado nisso. Então, junta os, né? A Fênix junta e sai nova. Né? Um trabalho muito emocional, muito interno, muito escorpionino, né? E de observação pessoal e de autocontrole também, né? Autocontrole. Cara de paisagem, mas né, por dentro tu tá trabalhando tudo. E isso é importante. E se a gente faz isso sempre, a gente consegue ter uma visão melhor das coisas. Porque imagina se a gente fosse a verdade do mundo, não ia ouvir ninguém. Então a gente tem que observar tudo que está acontecendo e aproveitar essas coisas boas e trazer pra gente ter um crescimento. Todos os dias isso acontece, né? Então, astrologicamente, eu vejo isso como uma energia escorpionina, de transmutação, de refazimento. Né? Um pouco de Áries, um pouco de Plutão, um pouco de Marte, né? Um pouco de Casa 8, mas isso vai depender do mapa, né, da pessoa, mas isso tem muito a ver com esse comportamento, tem muito a ver com isso. É interessante. E tudo tem uma explicação, né? Tudo tem uma explicação. Talvez tenha chegado realmente um momento... o ápice de tudo que tu, tipo assim, é a prova dos 9. Ou tu vai ter que repetir a tua encarnação novamente com algumas características, né? Então, naquele momento, que bom que tu fez uma escolha. E eu quero saber como foi para ti, né? Tu ter continuado, tu escreveu muito bem, gente, a história dela é maravilhosa. Como foi para ti tu ver? Porque a gente passou por todos os processos. Começamos lá, a questão do livro, a gente começou realmente lá por início de abril. Começamos a maturar e a pensar e tal.
E maio deu todo o mês todo, né? E claro que não foi só maio, reverberou para o restante dos meses. Mas como foi para ti ver? É como se fosse um filho que a gente gesta, né? E tu vê esse livro, o teu nome, tu dando depoimento, tu fazendo nós fizemos o lançamento, né, em outubro, e fizemos feira do livro, inclusive, né? Então nada é por acaso, a espiritualidade sempre nos regendo. Como que foi para ti tu ver assim, conseguir? O livro, para mim, ele significa liberdade, libertação, né? Porque eu, desde criança, eu sempre escutei que eu não seria, nunca ia ser nada na vida, que eu nunca ia deixar de ser aquela guria da favela, favelada, assim. Ó, interessante, olha Escutei muito isso, as sabe? crenças limitantes Se Deus existisse, eu nunca ia ser feliz. E isso me levou para a vida inteira. A vida inteira eu acreditei que eu não tinha capacidade de nada. Que eu não era uma boa mãe, que eu não era uma boa esposa, que eu não era uma boa amiga, que eu não era uma boa profissional. Porque eu não merecia nada disso. Eu não merecia ser uma boa profissional. Eu não merecia ser feliz. Porque Deus existia. Eu acredito que Deus existe. Eu acredito numa força maior. Então, como é que eu vou ser feliz se me disseram, quando eu era adolescente, criança, que se Deus existisse eu não ia ser feliz? E por muitos anos, eu tô com 52 anos, eu levei isso para minha vida inteira. Foram N depressões, né? Tive um tumor de hipófise, muita coisa aconteceu nessa depressão, nessa coisa de saber, de sentir. Eu não sou nada. Não sei o que estou fazendo aqui. Eu não sou nada e nunca serei nada. Eu sou profissional da beleza há 20 anos. E sempre tive naquele mundinho, naquela cadeirinha, atendendo aquelas mesmas pessoas. Nunca convivi com outros profissionais por fobia social, por medo. Uhum. Quando eu quis entrar para as terapias que eu comecei a estudar, eu pensei, não, agora tem que ser diferente. Eu não quero mais ser essa Neuza escondida. Eu quero ser uma terapeuta, mas eu quero conhecer pessoas. E foi quando eu te conheci pelo Instagram e entrei em contato. Quando surgiu a questão do livro, eu tinha muito isso em mente quando eu te procurei. Eu tenho que fazer diferente. Não pode mais seguir como estava. Eu preciso fazer diferente. Quando tu me convidou para fazer o livro, eu aceitei na hora. Quando eu cheguei em casa, gente, eu pensei, que loucura eu fui fazer. Eu fiz uma loucura, mas agora já era, já aceitei, né? Aí veio a enchente, pensei em desistir, até por questões financeiras, tudo. No momento de escrever a minha história, claro que eu tive que ser muito sucinta, porque a história toda não está aí. Está uma parte dela, uma parte bem dolorida, mas está aí. Foi como, naquele momento, eu fiz o que o José Luiz comentou no nosso encontro. Eu tirei o tapete e comecei a limpar a sujeira, né? Comecei a reviver a minha história, a ressignificar cada detalhezinho dela. E eu digo que o livro foi a libertação por isso. Porque quando eu botei no papel a minha história, quando eu li ela por várias vezes, porque aí tinha que ver se o português estava correto, se a vírgula estava no lugar, eu ressignifiquei a minha história. Ali eu consegui botar o passado no passado. Ali, naquele momento, eu consegui entender que tudo que fizeram para mim não me definem como pessoa. Eu sou a Neuza. Né? Eu sou a Neuza manicure, a Neuza depiladora, a Neuza que quer ser muito terapeuta e vai ser, que eu estou construindo esse objetivo agora. Eu sou mulher, eu sou mãe, mas não me define o que as pessoas fizeram, define elas. E o que é o que elas tinham para o momento. Quem sabe o que elas também passavam naquele momento e eu não sei. Mas elas me fortaleceram. Me fortaleceram para que eu hoje me tornasse essa mulher que eu sou. Tive meus anos ali de depressão e coisa, mas foi a leitura da minha história que virou a chave. Tu passou por isso, mas tu tá aí. Bonita, trabalhadora, inteligente. E daqui para frente, tu tem que te acolher, tu tem que te amar. E daí para frente tu vai. Que maravilha. Então o livro para mim é isso, é a minha libertação. O dia do lançamento,
Assim, ó, foi para mim a libertação, porque eu nunca não tive uma crise de pânico. Cada vez que eu me encontrava com vocês, ou se tivesse que ir a algum lugar público, deixei de ir a vários aniversários, festas, formaturas, por medo, por pânico, porque eu ia às vezes parar no hospital. É tão forte que era a que é o crise. estado emocional da pessoa. E no né? lançamento do livro eu não tive nada disso. Ali eu, assim, ó, a chave virou. Sim. Eu estou livre. Agora liberta. eu sou uma nova Neuza, pronta, preparada para o que vier e para o que eu quero. Como eu te comentei esses dias, acredito que foi ontem que nós nos vimos, né? 2024 não foi fácil. Não foi fácil para ninguém, né? Tivemos vários desafios, mas ele nos fortaleceu para 2025. E aí entra a astrologia, né? Entra porque essa libertação, né? A gente teve quase boa parte do ano, uns 6 meses, a gente teve Plutão em Capricórnio, retrógrado, né? Ele veio, voltou retrógrado, e agora que ele, em 21 de novembro, agora que ele entrou em Aquário e seguiu. Mas ele já tinha estado em Aquário antes e voltou retrógrado para Capricórnio. Então ele veio em Aquário e mostrou que é possível se libertar. Eu estava me lembrando daquela forma que o aquariano tem de questionar aquilo que é passado e que hoje já não tem mais valor. Então a gente tem a força de questionar essas coisas. E foi o que aconteceu, né? Quando Plutão volta para Capricórnio, signo de terra, ele vai questionar: escuta, mas esse passado, isso te serve ainda? Isso ainda é teu? Vamos renovar isso. Questiona, vê se é assim mesmo. E aí a Neuza está falando que as pessoas disseram que eu era isso. As pessoas disseram, não era ela, as pessoas disseram, aquilo estava tudo Ela só foi na memória, estava acreditando. tudo na memória. Não, para um pouquinho, vamos questionar esse negócio, não é mais assim, nunca foi assim, eu não sou assim. E eu entendo astrologicamente assim, né? E aí o que acontece? Daqui para adiante a gente segue de uma forma Sabe, diferente. José Luiz, que também acontece assim, ó, tem um momento que tu acaba acreditando em tudo isso, Sim. porque tu desde criança tu tá escutando isso de várias pessoas, tu não escutou de uma só, que tu acredita e tu começa a te vitimizar por isso. Acha que a vida é assim, né? A vida é assim, Porque eu sou esse merecedora. é o modus operandi das pessoas que falaram para ti isso. Elas também se acham vítimas de uma sociedade. Por isso que não acreditam em Deus. Por isso que não acreditam numa força maior. Porque elas também viveram situações assim e que não tiveram força para fazer a virada de chave. Então hoje tu é muito provavelmente o exemplo para essa família ou essas pessoas que disseram que tu não ia vencer. E tu venceu, aliás, tu tá vencendo, a cada dia tu tá superando, tu chegou aonde talvez ninguém da tua família tenha chego. E a questão também assim, eu tinha muito isso em mente, eu estou com 50 anos, não vou conseguir mais nada, né? O que eu vou adquirir agora com 50 anos? Aí, de repente, eu resolvi comecei a estudar, fazer cursos de terapia holística, procurei auxílio psicológico, porque eu acho que isso é muito importante, tu querer se ajudar e se deixar ser ajudada, né? Aí hoje eu tô com 52, essa virada veio agora com o lançamento do livro, e eu quero muito mais para mim. Enquanto eu viver, eu quero muito mais, sabe? E eu vou conseguir. Tu começou a enxergar uma luz no fundo do túnel. Exato. E naquela idade, se a gente for pensar que o espírito, ele é milenar, então, assim, tudo que tu estiver aprendendo hoje, vivenciando, tu tá levando para conhecimento tu enquanto espírito. Exato. Então, não dá para jogar toalha, como se diz, né? Como diz a sabedoria das idades, de 7 a 7 anos as coisas mudam. Então, quando a gente nasce de 0 a 7 é uma coisa, de 7 a 14 é outra. 21, 28, né? 35. Quando a gente chega nos 49, porque, na verdade, se a gente for ler a história, é tudo 7, tudo centenário. Os setênios, né? 7 vezes 7 dá 49. Quando a gente chega aos 49 anos,
segundo vou dizer, segundo Netuno, lá, a espiritualidade, a gente tinha que iluminar e estava pronto já para fazer um mundo novo. E se a gente for Mas o que trazer para os acontece? chakras, é bem isso. O que acontece, na verdade? Nesse mundo encarnado aqui, não é bem assim. O negócio é pesado. A gente é influenciado, como a Neuza falou, pelo meio que a gente tá, pelas pessoas que a gente tá, por tudo. E é difícil tu tirar essas cascas e conseguir crescer. Então, geralmente, a gente não consegue nos 49. Então, quando passa os 49, parece que o pescoço sai para fora e tu começa a enxergar um outro. Não, mas parei um pouquinho, não é só isso aqui, porque até então eu tinha que lutar, matar um leão por dia, eu tinha que ter alguma coisa material, porque senão não dá, é casa, sabe, essa coisa, é só a materialidade, é só o dinheiro, a gente não... Tu dá uma nova ressignificação para isso. E outra, né, essa materialidade, ela te impregna de um jeito. E a parte espiritual, o que acontece nesse mesmo tempo? A gente terceiriza. A gente passa para os outros, a gente passa para o padre, a gente passa para o pastor, a gente passa para o zen budista lá, a gente vai terceirizando para o espírita. Ah, não, eu vou ter que ir lá na igreja rezar. Não, não precisa rezar, porque se a gente tem dentro da gente um Deus, nem que seja desse tamanhinho, a gente não precisa terceirizar isso para outras pessoas, não precisa ir para a mesquita. A gente pode fazer a nossa oração, a gente pode ir direto e conversar, só que a gente precisa estar limpo dessas cascas que o mundo nos impõe. E aí, aos 49, a gente está recém tirando a primeira. Geralmente, né? Tem gente que tem muita sorte que já começa, hoje em dia, quem está nascendo antes dessas nossas gerações aí, das duas últimas atrás, pelo menos da minha, já nasce com uma espiritualidade muito mais alta. Mas a gente lá dos anos 70, 80, nossa, já é mais encardido o negócio. E aí, então, o centenário, ele define mais ou menos isso. A partir dos 50, a gente começa... Claro que tem muita coisa para fazer depois. É claro que a gente tem muita coisa para aprender. Uhum. É principalmente ressignificar aquele passado que... geralmente... Que não pode mais fazer parte da nossa história, pode, né? mas não, porque a gente está vivendo de hoje, é agora. O passado só tem que servir como base para a gente não fazer o errado e pegar só o que é certo, só isso. A memória é essa, o resto tem que ficar. Exatamente. O passado não vai. A gente vê pela consequência, a árvore morre, vem o fruto novo e nasce outro. É isso. Todos os dias. E também tem a questão, enquanto nós não nos dermos conta de que nós somos deuses, nós temos Deus dentro de nós, né, a força dele, e que essa força que nos move e que através dessa força nós somos capazes de muita coisa, isso cada vez mais nos deprime mais. Porque quando tu procura uma religião, não estou denigrindo todos, mas quando tu procura, geralmente ela vem com dogmas. E ela te restringe também. Ou é karma e tu tem que aceitar. Ou tu fez alguma coisa na vida passada e tu tem que aceitar essa que tá passando. Não, tu tem que entender o que tu está passando, porque tu está passando, mas tentar resolver e não ficar vítima daquilo ali. Ah, não, eu tô passando por isso porque eu fiz alguma coisa muito errada na vida passada e agora eu tenho que aceitar e deu. Não. Tu pode até ter feito, porque nós somos seres que erramos enquanto encarnados, né? Mas isso não pode nos definir nessa encarnação. Nessa encarnação nós temos que ser mais prontos para nós, a nos amarmos em primeiro lugar e fazermos o bem aos outros. E entender que isso não é egoísmo, porque não o que é nos egoísmo. Passam sempre é que Exatamente. Se tu fizer para ti primeiro, tu é egoísta. Então sempre o melhor é para o outro, né? E a gente vem cada vez mais entendendo e estudando que nós precisamos fazer por nós. Por nós primeiro. Claro que tu vai doar, mas tu não vai doar tudo. E é isso que a gente está falando vem de encontro de uma mensagem que eu recebi na semana passada, quando eu estava atendendo uma pessoa, tá? Então, eu trabalho bastante com a parte energética e espiritual, né? Trabalho com a desobsessão terapêutica, que é um trabalho de limpeza energética do campo áurico da pessoa, de forma quântica, enfim. E no final veio uma mensagem para uma pessoa. Então, uma parte da mensagem dizia assim:
que a gente tem que cuidar muito com o que, como nós nos doamos. Porque o processo de se doar, né? Aquela coisa assim, eu tô fazendo pelo outro, eu tô fazendo pelo outro. Às vezes tu doa demais, não se dá conta que tu tá doando coisas que vai ser necessária daqui um pouco para ti. E quando tu faz isso em demasia, tu estás tirando a oportunidade daquela pessoa fazer por ela. Ou seja, ela tá passando por uma situação, assim como tu, né? Passou e tu constatou agora que aquilo ali serve para fortalecimento, porque no momento que eu vou me fortalecer, eu vou ver que eu tenho coisas dentro de mim que eu não tinha percebido antes, porque sempre foi me dado tudo nas mãos. Então a mensagem era essa: cuida, porque daqui um pouquinho tu vai precisar, e quando tu precisar, tu não vai ter disponível aquilo que tinha antes. E às vezes tu vai querer que tenha uma reciprocidade e não vai ter essa reciprocidade. Então, eu achei perfeito, assim, a forma como foi dito, e aí normalmente eu trago para as pessoas entenderem de forma prática. Então, tu imagina assim, tu abre teu guarda-roupa e diz assim, pega o que tu quiser, do jeito que tu quiser. O que vai acontecer? As pessoas vão pegar o que elas querem, vão pegar o melhor, porque tu permitiu, e vão embora. Aí daqui um pouquinho deu um frio terrível, e aí tu vai lá e abre teu guarda-roupa, e não tem nada para te colocar quente, porque o mais quente já foi pego. E aí tu vai sofrer as consequências dos teus atos, porque tu não conseguiu dar o limite necessário. Tu poderia doar, mas dizer assim, olha, eu vou te dar isso, isso e isso, porque eu não posso ficar sem também. Tu estaria fazendo o ato de doação, tu estaria fazendo esse processo que é tão importante, e aprendendo e ensinando. Então isso a gente tem que... E às vezes a gente faz isso na questão da ajuda... E também até na questão da ajuda energética e espiritual. Às vezes a gente tem a tendência de escutar aquela pessoa, escutar e tentar auxiliar. E depois tu fica com um peso tão grande, né? O quanto tu deu demais de ti. Exato. Tu tem que ter um limite. Até onde eu posso ir, que não me prejudique. Exato. E isso é o que eu estou aprendendo agora. Até onde eu posso ir com o outro que não me prejudique. De todas formas, tanto materialmente tem que dar esse limite, né? Porque senão a gente fica sem as roupas, que a gente fala, né? E emocionalmente também, porque você não precisa, tu pode ajudar a pessoa, mas não precisa carregar o problema dela pra tua casa. Exato. Tu tem que dar um saber limite. Fechar a porta, né? Principalmente para quem é terapeuta. Porque se não imagina, vai durar uma semana se levar tudo para casa, a pessoa chega lá, descarrega, vai embora e tu fica, entendeu? Tem que ter limite, sim. Mas aí vamos pensar de uma forma mais abrangente. Vamos quebrar, vamos entrar no paradigma do Plutão em Aquário. Sempre foi dessa forma que a gente foi ensinado a ser. A gente, se tu pegar, não sou contra a religião nenhuma, muito pelo contrário, sou a favor de todas. Mas se tu pegar qualquer tipo de religião, tu tem que sempre doar. Tu é o último, tu é um pecador. Começa por aí. Tu já nem tu não é gente, tu já é pecador. Então tu já entra debilitado. Tu precisa ser batizado, porque senão, sabe? Então essas coisas é de muito tempo. Mas como assim? Mas eu tenho uma parte crística dentro de mim. Eu sei que eu tenho isso, eu acredito nisso. E eu não preciso de nenhum tipo de dogma, nem religião, nem de seguir qualquer coisa para poder chegar. Eu tenho essa certeza? Será que eu tenho essa certeza? Então vamos questionar isso aí, porque isso não foi o pai e a mãe que nos passou. Não foi o nosso avô, nossa avó. Isso já vem de muito tempo, isso tem que ser quebrado. Não que seja a forma mais correta, eu não sei o que é mais correto, mas a gente está terceirizando o nosso sentimento, terceirizando o nosso jeito de agir, porque a gente aprendeu assim na vida. Tem um momento que depois dos 49 a gente precisa ser questionado, né? Eu não sou mais filho. Hoje eu já sou avô, já sou mãe, já sou pai, eu já tenho condições de me gerir sozinho, de saber o que eu acho certo, o que eu acho errado do que eu aprendi na minha vida. E a gente o que faz? Procrastina, a gente deixa pro outro, a gente
reclama que o outro fez. Então a gente precisa ter um olhar mais crítico em relação ao que a gente tem. Então eu vou me cuidar, eu vou botar a máscara no avião, depois que eu estiver respirando bem, aí eu vou tentar ajudar alguém. Fora isso, eu não tenho o que fazer. Né? Porque se me deram esse corpo, se me deram esse espírito, foi para mim cuidar. Não foi para estar despedaçando e nem vilipendiado por qualquer um. Uma forma diferente da gente ver. Então, questionamento. A gente precisa, Plutão, Aquário, a gente está dentro agora. Vamos acabar com esse negócio de que a materialidade é mais importante do que o nosso bem-estar pessoal, emocional. Porque o que vai acontecer daqui a um tempo? Nós vamos embora. Vai ficar tudo aí. E é uma luta, né? É uma luta também porque tudo é matéria, né? As pessoas... Estamos na matéria. Estamos, assim, tudo é o melhor videogame, a melhor televisão, a melhor roupa, tudo é. Então, às vezes, a gente se perde nisso. Sim, e sim. esquece que o espiritual também é muito importante. Que a gente tem que cuidar de nós, né? Do nosso espírito. É mais importante, né? E eu sempre digo assim que a gente chega em casa depois do trabalho, no mundo material, na nossa vida normal, a gente tem que chegar e tem que tomar um banho, né? Suou, cansou, né? E tal, daí toma um banho legal e o corpo fica bem melhor, né? Mas e o espírito? Tu faz uma oração ou sei lá, alguma coisa para isso? Tu faz uma limpeza desse negócio? Não, né? E aí toda a memória que tu passou do dia emocional, que tu não tá enxergando, que tu não pegou, tu não dá bola. Então tem que parar e rever o dia todo. Com quem tu falou, o que tu fez, o que aconteceu. E aí tu começa a pautar isso aí para quando tu for dormir, tu não tá carregando essas coisas todas. Essa é o banho emocional, sei lá. É uma limpeza que a gente faz do corpo, do perispírito, não do corpo físico. E a gente não faz. Do espírito. E a gente não faz. Por que a gente não faz? Porque a gente não aprendeu a fazer. É que seja uma meditação de 10 minutos. 5, tá ótimo. Alguma coisa assim que possa ser direcionada, escutando, mas tu conseguir parar e acalmar a mente e, sabe? E rever o dia. E rever. Isso é muito importante. Rever o dia, porque daí no outro dia tu já sai dali pra frente. Exato. Sabe? Tu vai iniciar o dia assim, vou falar com aquela pessoa de ontem. Bom, já sei como é que é. Mas se tu não pensa, tu vai de novo, chega lá, toma de novo. Então, é uma limpeza que a gente faz, além do banho físico. Mas a gente não aprendeu a fazer isso, a gente precisa aprender a fazer esse tipo de coisa. E é mais do que importante agora a gente ter esse entendimento para o próximo ano, que a gente vai precisar de muito banho de ervas. Muito. Vão poder precisar de muita meditação, de muito poder do pensamento positivo, muita coisa que a gente já sabe, só tem que botar em prática cada vez mais. Acreditar muito em nós mesmos também. Acreditar, né? Exatamente. E a natureza, ela tá aí entregando as coisas pra gente. É só tu olhar um pouquinho de uma forma diferente, ela te entrega todas as curas. Gente, nós estamos finalizando, mas antes eu quero dar os recadinhos aqui, tá? Para esse mês de dezembro, que passa muito rápido, né? Dezembro parece que nós temos a contagem até dia 20. E hoje depois é 2, do dia né? 20, as pessoas estão totalmente voltadas para as festas de final de ano, não adianta mais a gente fazer nada. Férias e tudo. Né? E a gente precisa respeitar, querendo ou não, estamos aí nesse mundo e tá tudo certo. Então a gente tem o quê? Nós temos um trabalho que vai ser feito, é um trabalho de limpeza energética que eu faço todos os anos, né? Então algumas pessoas já me procuram e eu tô abrindo aqui, são poucas vagas, vai ser no dia 13 e no dia 19, onde a gente faz todo um trabalho realmente de libertação daquilo que não quer mais para si, para sua vida, como se a gente estivesse queimando aquilo e se preparando para as novas energias e tudo aquilo que a gente quer para o ano seguinte, tá? Então eu vou fazer dia 13 e dia 19. Quem quiser, entre em contato, conversa aí, para que a gente possa verificar o dia, horário e tudo mais. Não deixem de fazer, mesmo que, não vou poder fazer com a Annelise, mas façam
de alguma forma, que consiga perceber que é necessário limpar. Para botar uma roupa nova, uma roupa limpa, a gente precisa estar com o corpo limpo, né? Como foi falado agora, tomar um banho e botar uma roupa limpa, botar uma roupa nova. Então tem que fazer essa limpeza no nosso campo áurico e também ter consciência do que não serve mais, do que a gente não quer mais. Também temos um trabalho com o José Luiz, que é um webinário que ele vai fazer no dia 16/12, numa segunda-feira, às 20 horas. E que ele já me disse que vai ser, um grupo, um grande grupo, onde vão ter todas essas informações e muito mais do que ele falou aqui, porque aqui é pouco. E depois tem um trabalho individual com cada pessoa, né? Sim. De acordo com aquilo que restringindo para uma área, mas falando de tudo, mas tendo ali uma área como foco. Normalmente a gente tem, né? Às vezes a gente dá prioridade para a parte profissional, às vezes a gente dá prioridade para os relacionamentos, às vezes a gente dá prioridade para a questão financeira, enfim. Sim. Então, José Luiz, se a pessoa quiser fazer o trabalho contigo, como é que ela te encontra? Se quiser deixar teu WhatsApp, tuas redes sociais, enfim. Dia 16, né, que tu me falou, segunda-feira. Sim, esse trabalho vai ser um trabalho da gente entender um pouco o que pode acontecer em 2025. Os sinais planetários vão estar ali. Agora, o que pode acontecer vai depender de cada um. Foi o que eu falei hoje aqui, a gente conversou muito sobre isso. Né? E a gente vai poder, assim, o webinário vai falar sobre todas as possibilidades, o geral. E essa conversa mais individual já vai ser melhor, porque a gente vai ter um mapa individual de cada um. Por consequência, se escolhe uma área da vida, né, que a gente encontra como mais importante, e eu vou fazer uma mentoria de uns 30 minutos ali, respondendo, conversando, tentando encaminhar de acordo com o mapa pessoal da pessoa esse ano de 2025. Então, dia 16, a gente vai fazer uma conversa de umas 2 horas, talvez 3, não sei como é que vai ser, né, para a gente abrir o 2025, né, na minha visão pessoal. E depois, então, a gente faz essa conversa, essa mentoria, que fica, eu tenho no Instagram o Astrologia Reencarnacionista, né, @Astrologia Reencarnacionista, que linka também com o Facebook, mas o Instagram é o caminho. E ali já tem um botãozinho para falar direto no WhatsApp, inbox, e a gente marca. E o melhor de tudo, gente, mas o melhor de tudo é que esse trabalho todo o Zé Luiz está fazendo porque a gente conversou e ele disse, Zé Luiz, faz um valorzinho bom aí para nós, para os nossos seguidores. O melhor de tudo é o valor. Quanto é que é um X mesmo aí na rua e um refrigerante? Gente, não 40, deixem de fazer. 45. Não deixem de mais? fazer. Ele está cobrando R$ 39,90. Não deixem de fazer, porque vale muito a pena. Eu me notei muito pela astrologia. Às vezes a gente senta, aliás, José Luiz é meu astrólogo desde 2016. Isso. E de 2016 para cá, muitas coisas ele me orientou. E como às vezes a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, mas tu já fica alerta, né? Então, momentos que ele disse, tu tem que olhar para dentro. Esse é um ano de olhar para dentro. Foi quando eu tive o câncer. O ano seguinte é o momento de tu olhar para fora. E aí eu fui buscar, porque eu tinha muito essa coisa de não me expor, né? E eu precisava, daí foi o ano que veio a pandemia. Eu precisei ir para online, eu precisei fazer várias coisas e me mostrar. Então, a astrologia, para mim, é fantástica. Gente, R$ 39,90 não é nem um X e um refri. É então, verdade. aproveitem esse trabalho. E a Neuza, não sei se tu tem alguma coisa, Neuza. A Neuza faz umas mandalas maravilhosas. Aliás, ela pintou um Buda para mim, que vocês não têm noção. Eu acho que quase 1 metro ou mais de Buda. 1,20 m por 90 centímetros de largura. Simplesmente maravilhoso.
Pena Então, não ter a assim, foto aqui, né? busquem as redes sociais da Neuza. Quer falar aí, Neuza, também? Como é que te acham? No Instagram, Neuza Raquel, e tem o profissional, que são das mandalas e dos sabonetes aromatizadores que eu faço também, que é Neuza Raquel Aromas. Olha, então o Instagram é Neuza Raquel, tudo junto, Isto, Aromas. Isto. Beleza. Então, aproveitem e busquem esse trabalho maravilhoso da Neuza. Então, gente, é com muito prazer que vamos finalizando. Que esse mês de dezembro, apesar de todas as previsões, né, que ele seja muito bom para nós. A gente já sabe que o pensamento ele tem que estar positivado, as nossas ações, tentar se perceber. Eu sempre digo assim, te percebe quando tu abre teu olho de manhã. Qual é o primeiro pensamento? Isso é batata. Primeiro pensamento que vir, se ele vir negativado, já faz um mantra. Eu já faço ali deitada na cama antes de sair. Já estou fazendo, mantrando, fazendo a minha higiene, estou fazendo, porque eu sei que se eu não der bola para isso, daqui um pouquinho vai ter uma bola de neve de coisas ruins naquele dia que pode reverberar para o resto da semana, enfim. Então, vamos nos perceber. Se tá bom, tá tudo certo, igual faz uma oração, que é importante, e segue a vida. Se não tá bom, a gente já sabe o que tem que ser feito. E tem que fazer. Não adianta simplesmente jogar para baixo do tapete, porque em algum momento esse tapete vai sair do lugar e vai ficar tudo exposto ali, né? A gente já sabe, já vivemos. Tivemos experiências, vivenciamos isso esse ano. As experiências desses anos, do passado, deste e do próximo, é isso aí. E do outro também. É de estar sempre aparecendo tudo que ficou de... A gente tem muito passado que a gente não conhece. E ele vai vir todinho. Depois que a gente depurar tudo, bom, daí sim, eu acho que daí as pessoas vão começar a entender como é que as coisas têm que como funciona. fluir. Então, muito obrigado e até a próxima, né, José Luiz? Agora a próxima vez que tu vir, a gente já vai estar quase aí finalizando dezembro. Eu acho que sim. E aí a gente vai ter mais ou menos uma ideia de como foi, pelo menos na primeira quinzena de dezembro. Beleza. Muito obrigada, Neuza. Agradeço o convite. E que a gente possa se ver muitas vezes em 2025. Com certeza. Pessoal, então nos sigam aí, podcast Buscando Equilíbrio. É muito importante, assim, a gente ter cada vez mais as pessoas nos seguindo e levando adiante esse trabalho, que é um trabalho bastante esclarecedor e de autoconhecimento. Uma grande semana aí para vocês.